Você já teve sonhos que te chamaram a atenção? Já acordou de manhã assim com aquele sonho na cabeça? Poxa vida, tive um sonho tão estranho, tive um sonho tão interessante, enfim. Ou tive um sonho forte, mas nem sequer consigo lembrar. Pois bem, o quanto o sonho interessa para você? O quanto você considera, o quanto você leva a sério os sonhos que você tem? Nós viemos desenvolvendo ao longo desses últimos meses um estudo muito aprofundado em relação aos sonhos. Eu me dediquei muito a isso porque há muito tempo eu venho pesquisando e tenho curiosidade sobre os sonhos. E eu consegui chegar, acho que agora, a alguns entendimentos sobre os sonhos que me fizeram ficar realmente fascinado por esse assunto. Porque quando nós entendemos que o nosso eu, ele é composto por muitas instâncias mentais das quais nós não temos total conhecimento, nós passamos a perceber que existem partes de nós que possuem informações extremamente relevantes sobre o que nós somos, sobre o que nós desejamos e sobre o que nós tememos. Quando nós passamos a entender que existe dentro de nós uma enorme quantidade de informações que nos pertencem e que nos interessam, nós passamos a perceber que a verdadeira sabedoria que nós precisamos não está na nossa capacidade de fazer cálculos, não está na nossa capacidade de julgar, de analisar racionalmente as coisas, porque a nossa consciência ela é muito eficaz no analisar as coisas que vêm até nós. A nossa consciência ela é muito capaz e ela é muito específica na hora de definir o que é que nós estamos percebendo através dos sentidos. Mas a nossa consciência ela não escolhe. A nossa consciência ela não delibera o que nós vamos sentir em relação às coisas. A nossa consciência não delibera o que nos provoca medo. A nossa consciência não delibera o que nos provoca desejo. A nossa consciência não delibera se eu vou estar motivado ou desmotivado perante uma situação. E aí eu passo a entender então que quem coordena essas coisas, e que, diga-se de passagem, é o fundamental para o nosso sucesso ou não, é uma outra etapa da nossa mente que não é a consciência. E nós temos, então, o que nós passamos a compreender como inconsciente, como sendo o local que armazena, que possui, que tem todo esse conhecimento de nós, e também um conhecimento do universo, porque nós não limitamos aqui a inconsciência como sendo só um âmbito mental oculto do meu eu, mas o meu nível consciente que está aqui agora comunicando e fixando-se a objetos e pensamentos objetivos, na medida em que ele vai se aprofundando a nível de inconsciência, ele vai entrando em dimensões ocultas das minhas memórias, das minhas percepções subconscientes, e a níveis mais elevados ainda, ele possui conhecimento de leis naturais, ele possui entendimentos cósmicos e universais que transcendem a minha capacidade racional de perceber. Porque eu sou parte de um universo, eu sou parte de um cosmos, eu sou parte de uma totalidade que é o universo ao qual nós pertencemos, eu faço parte disso, e como eu venho disso, eu, em minha sabedoria inata e inconsciente, tenho total entendimento de tudo que é o universo, de tudo que é o equilíbrio, de tudo que é um movimento maior. E se eu tivesse acesso consciente a toda essa sabedoria que eu possuo no meu inconsciente, eu seria quase como que um Deus, porque eu teria conhecimento pleno do todo. Isso está em mim. Eu teria sabedoria inimaginável. Mas eu estou preso aqui à minha consciência, eu estou preso à minha razão, eu estou preso dependente dos meus sentidos para me trazer informações. Eu preciso ver, eu preciso tocar, eu preciso comer, eu preciso cheirar, eu preciso sentir para poder trazer consciência. Até porque se eu não tivesse consciência, eu também não existiria em certa medida.
Mas o meu inconsciente está aqui. E ele fala comigo o tempo todo, ele sussurra comigo o tempo todo. Quando eu consigo perceber, eu sinto intuições. Quando eu não consigo perceber, ele continua sussurrando mesmo assim, só que eu não aproveito isso. E o sonho é, sem dúvidas, o maior de todos os contatos que nós podemos ter com essa instância inconsciente do nosso ser. Porque quando eu deito na minha cama e eu durmo, acontece uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo fantástica, fascinante. Na medida em que eu vou dormindo, a minha consciência vai se desligando. Gradativamente os meus sentidos vão se afastando. Eu perco a visão, eu perco a audição, eu perco o paladar, eu perco o olfato e por fim eu perco o tato. Nesse momento, a minha consciência desliga-se. Quando a minha consciência se desliga, é permissível que o meu inconsciente se manifeste em sua totalidade. Só que a minha inconsciência, justamente por não possuir consciência, por não possuir racionalidade, ela também não possui linguagem objetiva. Eu estou aqui agora me comunicando com você e você só está entendendo o que eu falo porque eu uso palavras, porque eu uso códigos, porque eu uso sons que foram acordados na nossa linguagem para que você entenda o que eu diga e para que eu possa também entender o que você diz. No campo racional, nós criamos mecanismos de contato, mecanismos de linguagem. Palavras que nós estabelecemos como âncoras do que as coisas querem dizer. Por isso, quando eu digo para você um copo d'água, na sua mente, esse som que eu emiti faz você imaginar um copo d'água. Provavelmente não um copo igual ao que eu pensei, mas nós criamos aqui um nível de contato. Eu imaginei um copo com água e você também imaginou um copo com água. Uma comunicação objetiva, pragmática e racional. O nosso inconsciente não possui essa linguagem, o nosso inconsciente não aprendeu a falar, o nosso consciente não precisa de fala, ele simplesmente é e ele simplesmente sabe. E quando nós sonhamos, acontece algo interessante, porque a sabedoria como um todo, o ser, a existência como um todo, ela não é composta de palavras. Quando você sai na rua, quando você caminha, quando você sente, você não sente letras. Você não sente números. Você não percebe palavras nas coisas. Quando você olha um quadro, uma pintura, você sente a sensação que aquela pintura está te trazendo. Então, se você vê um quadro, por exemplo, em que lá está pintada uma paisagem de um belo jardim, você olha e aquela paisagem te transmite paz. Não está escrito paz. É uma sensação. Certo? Nós somos sensações, nós somos sentimentos, nós somos medos, desejos, nós somos um turbilhão de movimentos, de frequências. Nós somos frequências. E que no campo consciente essas frequências ganham carimbos, que são palavras, que são definições racionais que nós damos, mas que não dão conta. Eu não tenho todas as palavras do mundo, eu não tenho as mais perfeitas palavras do mundo para definir o que as coisas são. E aí, por isso que o conhecimento racional, ele é objetivo, pragmático e funcional, mas ele não é absoluto. Ele não resolve. O nosso inconsciente, ele possui o entendimento e a consciência do todo. Ele possui um nível muito mais elevado do que eu sou e do que eu faço parte, que é o universo. Nos sonhos, isso pode se manifestar. E aí, como eu ia dizendo, o inconsciente não possui linguagem. Ele não possui palavras. O nosso inconsciente, portanto, ele empresta imagens da nossa consciência, imagens do que nós vivenciamos no nosso dia a dia, imagens de algumas pessoas ou lugares que estão por aí, para que ele possa criar ali um contexto do sentimento que eu tenho, daquilo que está sendo o meu dilema existencial. Portanto, todo sonho é uma verdade.
Todo sonho é uma verdade, todo sonho é algo que está em mim, é algo que eu sou, é algo que pertence ao universo do qual eu coexisto. Todo sonho é algo relevante. Mas por nós não termos essa linguagem inconsciente, por nós não termos aprendido a falar essa língua, nós não conseguimos entender o que isso quer dizer. Porque nós só aprendemos a entender o que nós conseguimos ler ou o que nós conseguimos ouvir. Nós, infelizmente, não aprendemos a decifrar sensações, sentimentos, emoções, que esses estão sempre contidos nos sonhos. Aí você sonha com uma coisa, lá eu estou numa estrada viajando com um carro, estou acompanhado de tal pessoa, aí de repente surgiu uma bola de sinuca gigante na minha frente, umas coisas que para nós não faz nenhum sentido lógico e nós ignoramos. E às vezes é nesse sonho biruta que está exatamente o que a gente precisa compreender para saber o que está acontecendo com a gente, o que de fato está nos incomodando, no que a nossa mente está focada, o que nossos sentimentos estão conectando, né? Em qual frequência nós estamos vibrando. Portanto, o entendimento, a análise dos sonhos é uma coisa muito importante mesmo. A humanidade, infelizmente, renunciou. Isso que para mim é uma das coisas mais sagradas, é uma das coisas mais espirituais, para mim é uma das coisas mais transcendentes que existe literalmente numa vida humana, é o sonho. Se eu tivesse que ter uma religião, seria a religião do sonho, porque eu cultuo o sonho de uma forma muito profunda. E além de tudo, o sonho é uma coisa que nós temos que treinar, desenvolver. Quando nós aprendemos a treinar nossa mente para conseguir sonhar com mais clareza, quando nós conseguimos treinar nossa mente para desenvolver percepções, nós começamos a entender alguns arquétipos, alguns símbolos que são comuns nos nossos sonhos. Ao longo de alguns estudos que eu venho fazendo há anos, eu começo a identificar que alguns determinados pontos, alguns determinados elementos, alguns lugares, algumas pessoas estão literalmente ligadas a algumas sensações minhas, alguns sentimentos meus, de tal modo que para mim acaba sendo mais fácil decodificar o que os meus sonhos estão querendo dizer. E sem contar que esse treinamento ele permite que nós possamos também ter mais intensidade nos sonhos. Muitas pessoas podem dizer que não sonho, eu não lembro do meu sonho nunca, eu não sei o que eu sonho, eu nunca lembro dos meus sonhos. E isso também é uma necessidade de treino. Quando nós começamos a enaltecer a importância de sonhar, quando nós começamos a enfatizar o sonho com relevância, nós começamos a aguçar a curiosidade pelo sonho, nós deitamos na cama com alguma questão que você queira sonhar, e isso vai se tornando mais cotidiano. E além disso, nós vamos pegar uma intimidade também com o sonho, de tal modo que é como se nós aprendêssemos uma língua nova. Assim como eu posso treinar o alemão, assim como eu posso treinar o inglês, assim como eu posso treinar o francês e posso desenvolver outras línguas, eu posso também desenvolver a linguagem arquetípica do meu inconsciente. Eu começo a aprender a falar essa linguagem de tal modo que elementos, que símbolos, que imagens têm representações já muito claras para mim. E assim nós conseguimos compreender essa visão metafórica, esse entendimento metafórico do que são os sentimentos. Isso é muito antigo, isso não é recente agora. A nossa linguagem pragmática de agora, ela é uma linguagem que acabou se tornando predominante, mas essa linguagem objetiva, ela não é a única. Ela está há séculos presentes nos mitos, ela está há milhares de anos presentes nas expressões artísticas, porque a comunicação, de fato, ela não depende de símbolos objetivos, como letras e números. Há muito tempo atrás, os humanos, por exemplo, os gregos, contavam o mito de Édipo, contavam o mito de Narciso, para passar uma sensação, para passar um entendimento, para passar uma moralidade, para passar a compreensão de sentimentos e dilemas humanos. Porque era muito mais claro, era muito mais compreensível, era muito mais real os sentimentos quando eles estão em cenas, eles estão em histórias, eles estão em vivências. E tanto para quem contava os mitos, para os sacerdotes, para os poetas,
quanto para quem ouvia os mitos, era muito vívido as sensações que aqueles mitos queriam trazer. A gente percebe depois, muito tempo, isso também na religião, né? Jesus, assim como tantos outros personagens religiosos, falavam com parábolas, falavam com metáforas, transmitiam sentimentos, sensações, emoções através de enredos, de histórias, de peças, de elementos. E essa sabedoria arquetípica, essa sabedoria metafórica, ela é inata do ser humano, porque os nossos sonhos são isso. Os nossos sonhos são mitos, são metáforas, são contextos históricos que, na verdade, não podemos, em hipótese alguma, descartar como sendo bobagem na minha cabeça. Existe um enredo nessa história e esse enredo me diz alguma coisa quando eu permito interpretar isso. Então, a questão do sonho é uma questão que deve ser levada muito a sério. Não é da noite para o dia, nós não saímos sonhando o tempo todo, interpretando o sonho o tempo todo, mas é de fato algo que nós temos que dar mais atenção, que nós temos que nos aprofundar. E inclusive eu estou desenvolvendo um trabalho com interpretação de sonhos especificamente, né? Eu estou aqui desenvolvendo um trabalho terapêutico na área de desenvolvimento dos sonhos, para treiná-lo para você conseguir sonhar com mais clareza, com mais lucidez, e também um processo de interpretação dos sonhos, onde nós vamos juntos interpretando os sonhos do paciente, onde nós vamos juntos interpretando os sonhos do cliente, ao mesmo tempo que nós vamos anotando padrões, anotando elementos que estão presentes, e a gente vai conseguindo mapear algumas coisas que estão presentes nos seus sonhos, até que num determinado momento você já se torna capaz de sonhar com mais frequência e interpretar seus sonhos com mais clareza, com mais fluência nessa linguagem do inconsciente. Então, se você acha interessante esse assunto, se você quer saber mais sobre essa questão de sonhos, você pode deixar nos comentários, você pode entrar em contato conosco através das redes sociais e a gente vai poder estar ali dialogando mais diretamente sobre essa questão que para mim ela é fascinante.